Graça e paz, meus queridos irmãos. Estudaremos hoje, na continuação dos nossos sermões, falando sobre a vinda de Jesus, dos sinais que precederão a sua vinda, a parábola da figueira. Mateus 24, 32, 35. Assim diz a palavra de Deus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabeis que ele está próximo, às portas. Em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Vamos orar, meus queridos. Senhor nosso Deus e Pai, nós te rogamos, Senhor, a direção do Teu Espírito Santo, para que todas as palavras que saírem dos meus lábios sejam palavras conduzidas por Ele, e que o Senhor nos abençoe e nos faça compreender os ensinamentos que o Senhor quer que nós aprendamos. Te rogamos em nome de Jesus. Amém. A figueira é uma árvore muito comum em Israel, e muito usados são os seus frutos. E o Senhor Jesus aproveitou como um exemplo, contando uma parábola que tem a ver com os sinais que irão acontecer. Muito fácil para entender, já que todos os apóstolos conheciam bem o desenvolvimento da figueira. É como assim dizer: vocês conhecem a figueira, sabe que quando ela brota folhas novas é sinal que o verão está próximo. O que está bem claro nesse texto é que o Senhor Jesus chama as pessoas para ficarem atentas aos sinais do final dos tempos. Temos muitas árvores que mudam de forma na proximidade do verão, entre muitas delas o nosso velho e bom ipê, que floresce sempre antes do tempo frio e seco. Convido os irmãos e irmãs para meditarmos nesse tema, a parábola da figueira. Quando já os ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que está chegando o verão. Jesus explicou que a figueira se renova crescendo novas folhas quando o verão está próximo. As pessoas daquela região, com certeza, todos conheciam esse movimento da figueira. Quando as pessoas viam a figueira florescendo, sabia que o verão estava às portas. A preocupação de Jesus com seus discípulos é tão grande que antes de contar essa parábola, Jesus tinha revelado alguns sinais que iriam acontecer antes do fim dos tempos. Mateus 24, de 1 a 14. Ele usou essa parábola para explicar e reforçar que os sinais servem de aviso, que o fim está próximo e não poderia dar um reforço maior do que essas palavras que usou. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mateus 24, 35. Ninguém sabe quando Jesus voltará, mas, assim como a figueira anuncia o verão, os sinais anunciam a sua vinda. E quando virmos esses sinais, saberemos que sua vinda está próxima. Irmãos, os sinais não são sobrenaturais e invisíveis.
são sinais naturais e visíveis. Essa é a razão pela qual o Senhor Jesus deu ênfase no sermão com determinadas palavras, como em verdade vos digo, Mateus 24:2. E essas palavras do Senhor é uma forma de dizer hoje: acorda, fique atento, te liga, para que você não seja enganado, achando que vai viver eternamente e que não terá um encontro com Deus, onde ficará à vista todo o seu pecado diante da santidade de Deus. Leia Zacarias 3, versículo 1 a 5. Muitas vezes nós lemos a Bíblia como lemos um folhetim qualquer, uma propaganda de alguma coisa. Não damos o valor merecido como palavra de Deus. Não meditamos sobre o assunto. Não nos questionamos buscando o significado do que o texto está a nos dizer. O que acontece? Logo mais passa o momento e nos esquecemos do que lemos. Algo também muito comum entre nós, os crentes, é orarmos como um ritual, no qual dizemos as mesmas palavras em orações diferentes. Fazendo assim, irmãos, mostramos a pouca importância que damos à palavra de Deus. Em Mateus 24:33, diz: quando virem acontecer essas coisas, as coisas que o Senhor Jesus se referiu são os sinais que há pouco tinha falado. Amados, com um pouco de atenção na leitura do capítulo, veremos que ele estava aconselhando e pedindo atenção para os sinais que aconteceria antes do fim. Em Mateus 24:29 diz: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Lendo o texto anunciado das Escrituras, logo se percebe que essa parábola simplesmente se refere aos eventos que precedem a vinda do Senhor. Na verdade, a importância dessa parábola não está na própria figueira, e sim nos tempos e estações. O Senhor Jesus Cristo sempre utilizou de parábolas simples e objetivas, sintetizando uma explicação de modo que todos pudessem compreender. Por isso, o apóstolo Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5:1: mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva. Essas palavras de Paulo deixam evidente que a igreja já estava instruída em relação a todos esses eventos. Os sinais serão incomuns, mas visíveis. Só não veem os que de fato não querem. Apocalipse 6:12-17 diz: e havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos,
e os poderosos, e todo servo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caia sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. E quem poderá subsistir? A pergunta é: o que pode fazer isso acontecer além de um grande terremoto? A queda de um asteroide. Em 1908, caiu um asteroide na região de Tunguska, na Sibéria, Rússia, de apenas 50 metros de diâmetro e explodiu no ar, mas fez um estrago destruindo uma floresta de 2.000 quilômetros quadrados. Podemos imaginar que alguma coisa maior que tal pode fazer um estrago maior. Uma explosão de um grande vulcão lançando cinza a quilômetros de altura e milhões de toneladas de pó. Segundo os cientistas, existe nos Estados Unidos da América um supervulcão chamado de Yellowstone, que abrange 3 estados: o Colorado, o Iowa e Utah. Eles dizem que esse vulcão, entrando em erupção, é capaz de destruir o mundo. E o que nós lemos em Apocalipse é que os cientistas dizem o que o vulcão pode fazer se explodir. Vindo do homem, temos bombas atômicas e de hidrogênio, as quais, além de causar um terremoto com um impacto, um vento forte, um calor que supera o calor do núcleo do Sol, e assim podemos afirmar que numa guerra nuclear, todo o cenário anunciado pelos profetas e registrado como profecia está pronto, esperando cumprir o tempo determinado. Meus queridos irmãos, concluindo essas palavras, quero ler Lucas 21, 25 a 26, que diz: e haverá na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. E nesse momento em que nós estamos vivendo, irmãos, nessa situação, por causa desse vírus, o mundo inteiro abalado, todos nós preocupados com o que pode acontecer conosco mesmo. Então vamos pensar. Essas palavras do Senhor são ou não verdadeiras? Não é bom termos o cuidado em observar as coisas e buscar mais e mais a presença de Deus nas nossas vidas? Caminhamos nos tempos finais, irmãos. Eu digo, Deus nos ama. Ele não fica feliz com a morte do ímpio. Deus quer nos salvar, sim. Mas precisamos atentar para os seus ensinamentos e nos arrepender, buscando todos os momentos de nossas vidas. Deus nos abençoe e que o Senhor
seja o nosso companheiro por todos os momentos dessa luta. Em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a cada um dos irmãos. Amém.